da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas essas coisas, é Paulo dizendo aqui, viu gente? A partir da experiência de Deus que ele fez. É palavra de Deus, manifestada na vida de Paulo e transmitida a nós. E Paulo diz assim: mas essas coisas, que eram ganho para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo, e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço: esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à minha frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Ou, como diz na Bíblia Ave Maria, no entanto, qualquer que seja o ponto que tenhamos chegado, importa prosseguir decididamente. Não importa em que ponto você chegou, até onde você avançou. Se Cristo é a sua direção, se Cristo é a sua meta, importa você prosseguir decididamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas essas coisas que eram ganhos, versículo 7. Essas coisas que eram ganho para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Que coisas que eram ganho para Paulo? Paulo falava várias línguas, gente. Entre elas, o hebraico, o grego, o aramaico, o latim. Entre elas, Paulo falava várias línguas. Paulo era doutor, formado por um dos homens mais expressivos de sua época. O mestre de Paulo era conhecido, era referência, Gamaliel. Paulo era judeu, era fariseu, que era um status que ele tinha, convivia com os príncipes da sua sociedade, do seu povo. Paulo era também cidadão romano, então tinha direitos internacionais. Era um homem de posses, era um homem que tinha uma carreira pela frente, já tinha trilhado uma belíssima carreira até então,
e teria uma carreira belíssima pela frente, conhecido pelo seu zelo. E olha, tem uma hora que ele faz uma lista dos títulos dele. Os títulos de Paulo eram insuperáveis. E ele se arrogava por causa dessas coisas. Como assim? Era arrogante. Paulo era arrogante. Paulo se achava. Tanto que até o que não pediam para ele, ele queria fazer. Ele pediu uma carta de autorização para que ele fosse perseguir os cristãos em Damasco, com direito de entrar nas casas, de arrastá-los presos. Enquanto ele estava perseguindo os cristãos, Jesus o perseguiu e o alcançou. Ele diz: eu fui alcançado por Cristo. Jesus o alcançou e, como diz o ditado, jogou do cavalo. Já ouviu essa expressão, né? Caiu do cavalo. Paulo caiu por terra e quando ele caiu cego, não conseguia enxergar, mas ouvia. E a voz dizia para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E sem enxergar e sem ter nunca escutado aquela voz, perguntou: quem és tu, Senhor, para que digas que eu o persigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí os que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram nada, mas escutaram também. E ali começa uma revolução na vida de Paulo. Ali começa uma troca de valores. Aquilo que antes para ele era ganho, ele começou a perceber que não tinha sentido nenhum. Todos esses títulos, toda aquela fama, é igual uma bexiga, um balão de festa cheio de vento. Você esvazia, sobra quase nada. Paulo era assim, e muitos de nós somos assim. Porque eu nem vou dizer eu era assim, porque não considero que eu me esvaziei das minhas arrogâncias, não, viu? Do mesmo jeito que ele diz: eu não cheguei à minha meta, eu não cheguei na minha, mas estou perseguindo, estou na luta. Mas quantos de nós aqui podemos dizer: eu também sou inflado com as minhas coisas, eu digo que eu sou de Deus, mas tem tanta coisa que não é de Deus, que não é agradável a Deus, que eu valorizo e que eu persigo. Então ele diz: estas coisas que eram ganhos para mim, considerei prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, eu julgo que tudo que compete com a glória de Deus é prejuízo. É isso que ele está dizendo aqui. Julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento de Cristo Jesus. Tudo o que impede você de conhecer a Cristo é prejuízo na sua vida. Paulo está falando. Se uma coisa é boa, mas ela é um obstáculo para eu aumentar o meu conhecimento, para eu ter intimidade com Jesus, esta coisa é prejuízo para mim, ela não presta para mim, eu tenho que tirá-la do meu caminho. Se uma coisa boa, ela me leva na direção da vontade de Deus, aumenta a minha intimidade com o Senhor e me faz conhecer o Senhor Jesus, isso é bom, isso eu quero na minha vida, isso não me prejudica. Tudo que te afasta de Deus gera prejuízo para você. Tudo que se põe no seu caminho entre você e Deus te prejudica. É o que ele está contando aqui. Por isso que a gente tem que aprender a ler a palavra de Deus com calma, não é? E continua: por causa dele, de Jesus, perdi tudo. Por causa de Deus, perdi tudo. Por causa de Deus, abri mão da minha vida. Por causa de Jesus, abri mão dos meus sonhos humanos, mundanos. Por causa de Jesus, eu abri mão daqueles meus primeiros objetivos. Por causa de Jesus, eu passei a guerrear contra os meus pecados. Por causa de Jesus, perdi pessoas que diziam que eram amigas, mas que no fundo não era. Por causa de Jesus, teve parentes que viraram as costas para mim, desprezaram, né? Aconteceu com Paulo.
Por causa de Jesus, perdi prestígio, perdi posição social. E pessoas que eu nunca prejudiquei se viraram contra mim. Por causa de Jesus, eu perdi tudo, mas não faz falta. Olha como diz Paulo: considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, para que eu esteja unido a Jesus, para que eu seja encontrado com Ele. Essas coisas que se tornaram um obstáculo entre eu e o meu Deus, considero como lixo e desprezo, porque para mim é mais importante estar unido a Deus do que me vangloriar destas coisas. E ele diz ainda, isto não com a minha justiça que vem da lei. Você percebe que existe uma justiça pessoal? É justiça. Paulo tinha, eu tenho, nós aqui temos. Na Canção Nova nós temos regras, nós temos leis. Na sociedade em que nós estamos vivendo, nós temos leis. E o que é que essas leis buscam? Elas buscam a justiça. Mas se a gente para na lei, muitas vezes nós vamos ferir a caridade e por vezes, por causa de uma lei humana, talvez até inspirada, mas uma lei humana, a gente é capaz de sacrificar a justiça de Deus, que é compaixão, que é misericórdia. Então, olha lá, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus. Essa justiça que vem de Deus tem base aonde? Na lei? Não, tem base na fé. Tem base no seu relacionamento com o Senhor. Tem base no céu, que a gente não vê, mas acredita, então é fé. Tem base na presença de Deus na nossa vida, que a gente não vê, mas a gente sabe que é. Saber sem ver é fé. É nessa fé que se baseia a justiça que vem de Deus, não é? É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos. Vou tornando-me semelhante com Ele na sua morte, vou sofrendo com Cristo, vou morrendo todos os dias com Cristo, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito, mas continuo tentando, me esforçando, me empenhando, prosseguindo decididamente, correndo atrás para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. São Paulo não esquece do encontro pessoal que ele teve com Jesus, que jogou ele por terra. Eu fui alcançado, eu achei que eu estava perseguindo, eu achei que eu estava atrás de Jesus, mas era Jesus que vinha atrás de mim. Eu pensei que eu ia pegá-lo, mas foi Ele quem me alcançou e me pegou primeiro. Nós só podemos amar a Deus, gente, porque nós fomos alcançados pelo amor dEle primeiro, porque Ele nos amou. Irmãos, eu não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço em direção à meta, eu me lanço para o que está à frente. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para frente, porque você não consegue ir para frente se você não consegue largar o que ficou para trás. Márcia, eu perdi tudo. Você, Paulo, eu e tantos que nós poderíamos dizer. E olha, feliz de você que se perdeu o que perdeu, que tenha perdido por causa de Deus. Por causa dele perdi tudo. Olha, eu poderia enumerar quantas coisas, quantas oportunidades, quantos privilégios, quantas vantagens eu perdi por eu estar na Canção Nova, por eu ter escolhido o Senhor. A vida de conforto, ficar me apoiando nas conquistas materiais que eu teria feito, galgando outro tipo de status.
mas ter escolhido caminhar com o Senhor levou todas essas possibilidades e oportunidades do meu caminho. E se você me pergunta, e como é que você fica diante disso? Agora, chegando aí na meia-idade, 52 anos praticamente, feliz da vida. Ninguém me tomou, eu entreguei. Eu permiti que fosse. Por causa de Jesus, eu perdi tudo e não me arrependo, nem um dia da minha vida. E se alguém falar assim, olha, mas essas escolhas que vocês fizeram são arriscadas, fruto de imprudência. Imprudência nada, quanta gente avisou. Esses dias eu ainda contava que meu pai foi um dos que avisou, sentou comigo e disse, como será o seu futuro? Que loucura esse caminho, loucura, para quem não olha pelos olhos da fé, escolher a Cristo ao ponto de deixar seus projetos pessoais, seus sonhos, não porque eles fossem ruins, mas por causa de algo maior. Isso é loucura. Mas que alegria poder dizer, por causa dele eu perdi tudo e considero lixo aquilo que eu deixei. Considero lixo para, diz aqui o Paulo, para ganhar a Cristo. Eu não deixei por deixar, eu não deixei para nada, tinha um para quê. Olha, quando eu entrei na Canção Nova, eu deixei um concurso público que eu fiz, que assegurou para os meus colegas tranquilidade, estabilidade. Agora eles estão já entrando na fase da aposentadoria e ganhando bem, uma vida estável, uma vida tranquila. Entreguei a farda que eu tanto amava. Gente, como foi difícil. O momento que você pergunta assim, Márcio, desses abandonos, qual foi o dia mais difícil para você? Foi quando eu peguei aquela farda de gala que eu amava, dobrei e tive que devolver lá no almoxarifado da unidade militar, porque ali eu estava entregando a minha escolha primeira. Eu entreguei a minha vocação profissional. Tinha minhas paquerinhas, não vou chamar de namoro, porque estava com 18, 19 anos, mas eu tinha as minhas paquerinhas, tinha uma pessoa que eu estava gostando, e que sofreu por eu entrar na Canção Nova. E eu escolhi, por causa de Deus, deixar aquele namorico para poder entrar na Canção Nova. E poderia enumerar tantas outras coisas. Sabe, o sonho que eu tinha de me enveredar pelos caminhos da medicina. E tantas outras coisas. Mas não foi para nada, não foi um surto de loucura, não foi assim, no ápice de uma forte emoção. Não, eu me lembro que o dia que eu fiz a escolha de deixar tudo para vir para a Canção Nova, eu estava dentro do ônibus, indo fazer o meu desligamento na Academia da Força Aérea, e todos os sentimentos gostosos sumiram de dentro de mim, até o sentimento da presença de Deus. Só ficamos eu e a terrível escolha que eu ia tomar, de largar tudo, depois de 4 anos que eu já estava nesse caminho profissional. E o que dizer para os meus pais? E naquela hora eu disse para mim mesmo, eu assumi um compromisso com Deus e Deus foi fiel a mim. Eu preciso ser fiel à palavra que eu empenhei para com Ele. Então, qual foi o motivo pelo qual eu deixei tudo? Para ganhar a Cristo. Canção Nova nunca foi para mim um atrativo do ponto de vista profissional, do ponto de vista material, do ponto de vista da segurança, inclusive porque eu acho que não tem. Quem vive dentro da Canção Nova achando que ela é uma segurança, é um louco, um retardado. Porque o Padre Jonas, ele sempre dizia da Canção Nova, ele fazia essa comparação em várias pregações dele, ele dizia, a Canção Nova é como uma bolha de sabão. Qualquer coisa pode fazer ela estourar. Mas é uma bolha de sabão nas mãos de Deus. Enquanto a Canção Nova estiver nas mãos de Deus,
porque às vezes algo que é de Deus pode ser roubado, tirado, desviado, não é? E a gente vê que tem muitas congregações que começaram e acabaram. Então, às vezes a pessoa diz assim: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Mas tem muita obra de Deus que se desvia, acaba igual uma bolinha de sabão, como se nunca tivesse existido. Então, colocar a sua segurança numa obra como uma loucura. Nunca foi por uma segurança aqui dentro, mas para responder àquele que nos chamou, a Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança. Por Ele vale a pena tudo, vale a pena largar tudo, vale a pena começar de novo. Pelo Senhor Jesus vale. Então tem um para quê? Porque se não houver um para, até a mínima perda é insuportável. Você imagina, você tem 2 rins. Você perder um rim por causa de uma estupidez, você vai por uma brincadeira, vem alguém de lá e te dá uma pancada, estoura ali o seu rim de uma tal maneira que você quase morre de dor, e aí o médico vai ver: olha, o que aconteceu ali causou um problema, você vai perder o rim. Poxa vida, que tristeza. Agora eu só tenho um, se tiver problema nesse um, e é assim que a gente pensa. Agora o quadro muda completamente quando você tem 2 e o seu filho precisa de um. Aí tem rim até sobrando. Para perder para nada, está faltando. Mas se for para salvar a vida de uma pessoa que você ama, está sobrando rim. Você concorda comigo? Então, quando você não tem um para que você está fazendo as coisas, é insuportável. Quando você não tem um para que viver dentro de um relacionamento matrimonial, qualquer problema entre marido e mulher é insuportável. Quando você vive um relacionamento com seus filhos, sem ter escolhido esse relacionamento, sem encontrar sentido nesse relacionamento, fica insuportável ser pai, ser mãe. Tem que ter um para quê. Mas como diz o Viktor Frankl, né, um dos sobreviventes dos campos de nazismo, nós fizemos lá a visita, fizemos a peregrinação ao leste europeu, visitamos os campos de concentração, e um deles era o que estava Viktor Frankl, não é, de Auschwitz. Não é? E quando nós visitamos, lembramos as palavras desse homem, e uma das coisas que ele dizia era o seguinte: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Como assim, Márcio? Quem tem por que fazer tal coisa, encontra meios, e enfrenta esses meios, passa pelo que tiver que passar, porque tem um porquê está fazendo isso, não é? Então não é a perda pela perda, mas o perder, o renunciar em busca de algo maior, em busca de agradar a Deus. Por isso, quem vai com Deus, preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer agora, tá bom? Porque vai dar gosto, sabor, direção para muita coisa que você está vivendo na sua vida. Para quem vai com Deus, o fracasso não tem o mesmo significado. O fracasso não tem o poder de destruir uma pessoa que vai com Deus. Porque se Deus está me guiando, se a divina providência me conduz, os meus fracassos são relativos, podem ser fracassos aos meus olhos, mas e se esse fracasso está sendo nas mãos de Deus um instrumento para me curar, para me libertar, ou para me levar a algo maior? Eu tenho que te confessar que os pequenos fracassos da minha vida, graças a Deus, me desviaram de caminhos que não eram para mim. Me lembro de uma frustração terrível que eu vivi, porque tinha ali os meus 12, 13 anos, eu era muito ativo e tinha muita energia, e ficava trancado em casa com as minhas irmãs, então a gente brigava o dia inteiro. Um dia meu pai me arrastou de lá de dentro de casa,
me pôs ali no comércio e disse: você vai aprender aqui essa profissão. Tinha um rapaz que trabalhava como chaveiro ali, então ele abria cofres, abria carros, fazia cópias de chave e tudo mais. E o meu pai me colocou ali porque eu precisava ficar ocupado. Em poucas semanas eu já estava fazendo todo o trabalho, eu já sabia quase tudo e tinha gana de aprender mais. Quando meu pai percebeu o quanto que eu estava apaixonado pelo que eu estava fazendo, ele foi lá e me tirou. Eu fiquei tão revoltado, você não tem ideia da raiva que eu senti do meu pai. Mais tarde ele me contou, ele disse: se eu não te tiro de lá, você ia resumir a sua vida naquela profissão. Uma profissão boa, maravilhosa. Quanta gente precisa desse serviço? Mas, meu filho, você precisa se abrir agora para estudar, para descobrir qual é a sua vocação. E ali você tem uma ocupação, mas você não sabe se é a sua vocação. Aquele fracasso, aquela frustração, foi uma frustração muito grande para mim. Fiquei com raiva do meu pai durante um bom tempo por causa disso. Mas foi um desvio que me trouxe até aqui onde eu estou hoje. A gente tem que parar de reclamar, gente, porque a gente não sabe se a gente está reclamando do azar ou da sorte. Às vezes você pensa que você está reclamando do azar e você está reclamando da sorte que te livrou de perigos terríveis e te livrou até da morte. Então, São José Maria Escrivá, falando com os seus, ele pasmava, sabe, admirado. Gosto muito de São José Maria Escrivá, gosto muito. E ele dizia assim: fracassaste, falando para os dele. Fracassaste? Fracassaste, Adriano? Fracassaste, Elisângela? Fracasso, sabe? Flávia, fracasso? Fracassaste? Nós nunca fracassamos. São José Maria Escrivá, nós nunca fracassamos. Puseste por completo a tua confiança em Deus. Quem põe por completo sua confiança em Deus não fracassa, não fracassa. O caminho que você percorre, Deus usa em seu favor, com erros, com acertos, para um bem maior. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E aqui, dos que amam a Deus, são aqueles que puseram por completo a sua confiança em Deus. E aí, São José Maria Escrivá não tira a responsabilidade dos dele, não. Porque ele diz ainda assim: puseste por completo a tua confiança em Deus e também não omitiste nenhum meio humano. Você pôs toda a sua confiança em Deus, mas você também não se omitiu. Você usou de todos os meios humanos para fazer o que era necessário. Ou seja, é preciso fazer tudo o que se pode fazer humanamente. Esgotar todas as possibilidades. Senhor, salva o meu casamento. Esgota todas as suas possibilidades. Você precisa fazer tudo que é humanamente possível. Voltar atrás, pedir perdão, mudar comportamento. Mas só eu, Márcio. A gente só tem o poder de mudar a si mesmo. Você não pode mudar sua esposa, você não pode mudar o seu marido. Faz tudo que está ao seu alcance. Você já fez tudo? Você já esgotou as possibilidades? Você tem certeza de que nada mais resta para você fazer? Se você já fez isso, e aí continuava lá São José Maria Escrivá: então convence-te desta verdade, o teu êxito agora está nisto. Era passar por isso que você chama de fracasso. Se você fez tudo e ainda assim entrou onde você está, isso que você está entendendo como um fracasso é o teu êxito. O Senhor escolheu te fazer vencer, passando por isso que você chama de fracasso. Passando por esse, não vou dizer que você chama, passando por este fracasso aos seus olhos, aos olhos dos outros, é o que fará você vencer. Parece contraditório, né? Prossiga decididamente, sem se afastar de Deus, e você verá o que é vitória. O que você não pode fazer é largar do Senhor. Dá graças ao Senhor e torna a começar. Márcio, fracassei. Dá graças a Deus e começa de novo. Por vezes a nossa vitória não está em chegar lá. Por vezes a nossa vitória está em recomeçar, sabia?
Você nunca tinha pensado nisso? Que talvez a sua vitória está em recomeçar? Você já tinha pensado? Ou a sua vitória você entendeu que era só chegar lá? Então, que em nossa vida algumas coisas precisam dar errado para que outras deem certo, você já tinha pensado? Tem algumas coisas, não tem como duas coisas darem certo, se uma puxa para cá e a outra puxa para lá. Para uma dar certo, a outra teve que dar errado. Talvez a sua oração fez isso que você está vivendo agora dar errado. Mas por quê, Márcio? Porque Deus atendeu aquela outra oração que você fez, pedindo outra coisa, e que era melhor e maior para você. Então, quando eu entendo isso, eu paro de me lamentar. Fracassaste? Tu esteja bem convencido disso, viu? Tu não podes fracassar, não fracassaste. Diz o São José Maria Escrivá, adquiriste experiência. Para frente, irmão, para frente. Tiraram tudo de você, Deus vai te devolver. Tiraram de você o dinheiro, mas não tiraram a sua experiência, não tiraram a sua sabedoria. Tiraram seus amigos, não, ninguém tira amigos da gente. Se foram é porque não eram. Deus te dará os verdadeiros. Aceita a perda para vir o ganho. Para frente, não é momento para você desanimar. Para frente. Então, quando existe a confiança absoluta de que Deus é o Senhor também de nossas perdas, que Ele nos governa não só em meio, mas também através dos nossos aparentes fracassos, toda ocasião se converte em oportunidade, se converte em instrumento para nos lançar para frente. São escolhas. O que você escolhe hoje? Sentar sobre as perdas e chorar? Ou enxugar as suas lágrimas, se levantar e ir para frente? Com Jesus. Põe suas mãos sobre o seu coração. Você entendeu? Eu não perco por qualquer razão, eu deixo para avançar. Eu perco para ganhar. Quando eu confio que Deus está comigo e me governa com bondade, eu troco a minha vontade pela vontade de Deus. Ninguém me força, é uma escolha. Senhor, eu quero a tua vontade mais do que a minha, porque tu me governas com bondade. Se tu vais, eu vou contigo, Senhor. Oremos. Nós queremos colocar o nosso coração diante de tudo aquilo que foi nos mostrado, Senhor, através dessa palavra. E nós pedimos nessa manhã, Senhor, dá-nos constância, dá-nos fidelidade. Quantos de nós, enquanto o Márcio falava, foi olhando para a sua história e lembrando de tudo aquilo que já perdeu, de tudo aquilo que precisou escolher, daquilo que até então você considerava fracasso. Enquanto o Márcio falava, quantos de nós, eu penso que todos nós fizemos memória de tudo aquilo que nós já precisamos deixar por amor a Jesus e por amor à promessa de Deus para nós, que é a eternidade. E nessa manhã nós pedimos, Senhor, dá-nos fidelidade, dá-nos constância. Você que hoje se encontra nessa situação, está perdendo, acha que está fracassando, que o Senhor possa fortalecer a sua fé e a sua coragem de continuar caminhando. E a gente pode, enquanto a gente vai pedindo isso ao Senhor, a gente pode cantando essa verdade, que Paulo mesmo diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. É isso. Nós precisamos cada vez mais estar convictos disso.